Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan Mesquita, dando sequência à nossa playlist, respondendo questões do Enem 2024, prova de humanas. Hoje vamos trabalhar com a questão 60 e 61, uma questão de geografia e uma de filosofia. Questão 60, como sempre, primeiro vamos ler o que a questão dá e depois a gente lê o que a questão pede, tá certo? Vamos ao texto. Há experiências de lutas sociais, de reapropriação cultural da natureza, que são movimentos emblemáticos, como a dos seringueiros no Brasil, que da luta sindical para a comercialização da borracha, chegaram a inventar o conceito de reserva extrativista e estão avançando para um novo modo de produção, uma nova racionalidade produtiva, mostrando que é possível viver bem e não apenas sobreviver em harmonia com a natureza que habitam. O novo planeta que podemos imaginar é feito desses territórios produtivos, que não são apenas economias de autossubsistência, mas economias que potencializam a produtividade ecológica de seus territórios. Pois bem, essa é a ideia do texto. O que ele pede? O texto expõe a possibilidade de uma nova racionalidade produtiva por meio de uma gestão territorial que se baseia na... Então, vamos lá. O texto traz uma nova racionalidade produtiva. E a questão pergunta sobre o que se baseia esta nova racionalidade produtiva. Vamos ao texto. Eu vou grifar aqui algumas partes do texto para que a gente possa conversar sobre a ideia central do texto. Pois bem, grifamos aqui o mais importante. Então vamos lá. Qual é a ideia central desse texto? Esse texto ele traz análise de um caso. Que caso? A dos seringueiros aqui no Brasil, que eles trabalham extraindo borracha de uma árvore lá na Amazônia. O texto diz que eles criaram uma nova racionalidade produtiva. Por que uma nova racionalidade produtiva? Como é que funciona a racionalidade produtiva tradicional no mundo da gente? Existem dois grupos com interesses diferentes. Isso é como acontece, não é como eles tratam. Como é que acontece? Existem dois grupos que podemos identificar dentro da racionalidade produtiva hoje, que eles têm interesses diferentes. Quem são esses dois grupos? Existem os ambientalistas, que eles querem que os territórios sejam mantidos as florestas, as matas virgens, preservadas. Eles querem preservar a biodiversidade, querem que a floresta realize todas as funções que essas florestas, que essas matas, que esses ambientes verdes realizam. Em oposição aos ambientalistas, nós temos as pessoas do agronegócio, que eles lutam para que esses territórios sejam desmatados, para que eles possam utilizar esses ambientes com plantações, monoculturas para exploração comercial. Então, esses dois grupos vivem entrando em choque. Por quê? Um quer manter a biodiversidade ali, quer manter a ecologia, e o outro quer utilizar esses territórios, essas terras, para explorar economicamente e ter lucro. E aí essas pessoas ficam brigando. Qual é o caso que o texto analisa dos seringueiros? Eles trazem uma nova racionalidade, que é da reserva extrativista. Como assim reserva extrativista? É ao mesmo tempo uma reserva ecológica e ao mesmo tempo existe um extrativismo ali, existe uma exploração comercial daquela terra. De alguma maneira, eles conseguem manter a floresta, e aí eles vão lá dentro da floresta e conseguem explorar economicamente os produtos daquela floresta sem degradar ela, sem destruí-la.
Então, é uma nova racionalidade. Não é manter a mata 100% intocada, 100% sem intervenção humana, e também é não destruí-la apenas para uma exploração total comercial. É uma terceira via, é uma nova lógica. O texto também coloca aqui, ó, produtividade ecológica. Eu produzo divisas, eu produzo algo com aquela floresta e, ao mesmo tempo, mantenho ela de forma ecológica, sustentável. É uma nova forma de explorar o território. Nem 100% ambientalista e nem 100% como atendendo às demandas do mercado e do agronegócio. É uma nova racionalidade produtiva. Nova racionalidade produtiva. Esta racionalidade produtiva que nós conversamos aqui e que o texto traz, ela se baseia no quê? Vamos ver agora qual dessas alternativas mais se harmoniza com a ideia que o texto traz. Vamos à alternativa A. Integração de mercados regidos por pressões regionais. O texto fala de uma nova lógica de exploração ecológico e mercadológico ao mesmo tempo, sem ceder a nenhum dos dois. Não está falando de diferentes mercados exercendo pressão. Eles não estão recebendo pressão de ninguém. É uma lógica que eles adotaram por eles mesmos, ok? Então, essa alternativa definitivamente não se harmoniza com o que o texto fala. Vamos aqui para a letra C. Unificação de preços delimitados por demandas nacionais? Não é nacional, porque o texto fala apenas de uma dinâmica que eles adotaram entre eles. Uma outra informação do texto, bem interessante, é isso aqui, ó. Reapropriação cultural da natureza. Os seringueiros, o que eles fizeram? Juntaram sustentabilidade, juntaram a lógica dos ambientalistas de ecologia com a lógica do agronegócio de exploração comercial. Eles fizeram isso ainda promovendo uma reapropriação cultural da natureza. Por quê? É muito comum que pessoas locais que vivem ali na Amazônia há várias gerações, eles têm uma relação cultural com a natureza. A natureza faz parte da vivência ancestral deles. Então, o que eles fazem? Exploram comercialmente, promovem a preservação da natureza e ainda fazem a manutenção das suas tradições populares. Então, não está falando de nada nacional, nós estamos aqui falando da alternativa C, né? Não há unificação, nem manutenção, nem mudança, nem atendimento de demanda a preço de nada. Se há ou não sabemos, mas o texto não comenta. Nem fala-se nada de demandas nacionais, é uma decisão local deles. Então, a alternativa C também não fala do texto. Vamos para a alternativa D. Normatização de regras. O texto não fala nada sobre regras, nem sobre leis, nem mudança, nem aquisição de novas. Não está falando sobre normatização de regras construída por instituições mundiais. Não, o texto não fala de regras, nem de leis, nem de normas e nem sobre demandas ou realidades mundiais. É uma nova lógica de exploração do ambiente, mantendo a ecologia, mantendo o mercado e mantendo as tradições locais. Então, essa alternativa também não fala de nada do que o texto traz. A alternativa é valorização de tradições orientadas por determinações globais. Novamente, não. Estamos falando ali de decisões locais com relação a como cuidar de um ambiente que para eles é importante ali, né? Então, valorização de tradições também mais globais, definitivamente esta não é a alternativa que se harmoniza com o que o texto fala. Vamos ler a alternativa B. Conexão de valores fundamentais, sim, por decisões locais. Exatamente. Olha o que o texto fala. Reapropriação cultural da natureza. Estamos falando de povos locais que há várias gerações desenvolveram a própria cultura, as próprias tradições, os próprios costumes baseados no contato com a natureza. E o que eles fazem a partir disso? Aprenderam a lucrar
sem destruir a natureza. Qual é a alternativa que melhor fala sobre essa lógica contida sobre os acontecimentos do texto? Conexão de valores fundamentais, valores tradicionais, culturais daqueles povos, regidos por decisões locais, né? São decisões puramente locais, né? Não atenderam nem aos ambientalistas, nem atenderam às pessoas do agronegócio, que são demandas externas. Eles aprenderam a partir de uma lógica e de um raciocínio local a manter as estruturas que eles devem ter ali de formas ancestrais. Então, a alternativa é a B. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão de hoje. Questão de filosofia. Primeiro nós lemos o que a questão dá, depois nós lemos o que a questão pede. Vamos ao texto. Eu sentia falta do futuro. É claro que eu sabia, muito mesmo antes da recorrência dele, que nunca envelheceria. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo, uma distância tão grande que não dá nem para distinguir as ondas, nem nenhum barco, de um jeito que faz o oceano parecer um grande e infinito monólito. Eu poderia imaginá-lo, eu poderia me lembrar dele, mas não poderia vê-lo de novo. E me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor e ser feito outra vez. Pois bem, isso é o que o texto trouxe, né? Aqui a referência, A Culpa é das Estrelas, é um livro bem famoso, uma literatura de 2012, vamos ver o que a questão pede. O texto apresenta uma reflexão, sim, de um personagem. Isso é um trecho extraído de um texto, do livro, onde o personagem está refletindo ele com ele mesmo, acerca de um problema característico da filosofia contemporânea. Então, minha gente, isso é uma reflexão que vai entender melhor quem lembrar um pouco ali se o professor deu aula de filosofia contemporânea. Vamos conversar um pouco sobre isso depois. Então, existe um problema tratado na filosofia contemporânea, provavelmente o problema está aqui, um problema da filosofia contemporânea e que é trabalhado no texto. Vou grifar aqui algumas partes do texto. O texto já começa com uma viagem muito louca, né? A gente vê logo que é um texto que é uma questão de filosofia. Eu sentia falta do futuro. Vê só, como é que eu vou sentir falta do futuro? Eu não normalmente sinto falta de coisas do passado. Eu adorava quando eu era criança, quando eu era adolescente. Não, ele está sentindo falta do futuro. Por quê? A gente tem que tentar entender o que o personagem fala. E aí ele fala várias coisas aqui, né? Provavelmente eu não vou chegar a envelhecer, ele acha que vai morrer, e eu nunca mais vou poder ter essa experiência de novo que eu estou tendo aqui. Ele está vendo o mar a 30 mil pés de altura. E aí tem frases aqui que tratam mais filosoficamente da angústia que esse personagem está sentindo. Por que ele está se sentindo angustiado? Vamos ver aqui, ó. Olha só essa frase aqui, a maneira como ela é escrita. A ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada. Tem algo que os seres humanos querem, mas eles nunca vão conseguir. O que é? A ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados. Porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor e ser feito outra vez. O que ele está dizendo aqui? Existe uma ambição voraz dentro do ser humano, ou seja, uma vontade de fazer coisa, e que nunca será saciada. Por quê? Porque não importa o quão grandioso, difícil e belo é o seu sonho,
quando você realizá-lo, sempre vai haver uma sensação dentro de você de que você poderia fazer de novo, ou de que você poderia fazer diferente ou poderia fazer melhor. Então, o ser humano, isso é o que eu estou dizendo a partir dos filósofos, isso aqui é o que ele disse, né? Há uma ambição voraz dentro dos seres humanos. Não importa o quão grandioso é o seu sonho, porque se você conseguir realizá-lo, depois que você realizou ele, você vai sentir o quê? Eu poderia fazer de novo, eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer melhor. E aí você nunca está o quê? Satisfeito, nunca está saciado. O ser humano nunca está satisfeito nem saciado, porque ele sempre vai querer mais, diferente, melhor, maior. E por que não dá para fazer sempre isso? Porque uma hora a gente acaba, uma hora o corpo para de funcionar, uma hora a gente morre. Apesar dessa ânsia de sempre fazer de novo, melhor e mais, uma hora a vida acaba. E a vida acaba e ela não liga se a gente quer continuar vivendo, fazendo, realizando. Uma hora a vida acaba. Então, eu expliquei o que o personagem disse e eu já entrei dentro do assunto. O que é que a filosofia diz sobre esta sensação de angústia de nunca conseguir estar saciado, porque a vida uma hora acaba. Vamos ver. Essa é a reflexão dentro da filosofia contemporânea. Vamos ver qual das alternativas melhor se harmoniza com o texto, melhor fala da situação que está acontecendo no texto. Alternativa A. Este problema da filosofia contemporânea, que é evidenciado no texto, trata de implicações éticas. O que é a ética? Ética é a ciência do bem e do mal, do certo e do errado, do agir bem. O personagem está num dilema sobre o que ele deve ou não fazer, se o que ele fez foi certo ou errado? Não. Então o texto não trata de ética, de jeito nenhum. Essa alternativa claramente está errada. Vamos para a alternativa C. Limitações da linguagem. Parece que a angústia do personagem aqui é com relação ao fato de que ele não consegue expressar o que ele sente? Não, ele não está reclamando porque a linguagem não consegue falar sobre as coisas que ele quer exprimir. Então, cara, de jeito nenhum essa alternativa fala do que o texto trata. Pressuposição existencial. Pressuposição existencial, não. O que é pressupor algo? É eu deduzir que algo vai acontecer ou existir. Pressuposição existencial, isso aqui é um termo da lógica, né? Mas eu já posso adiantar que não fala disso daqui, né? O que é uma pressuposição existencial? É eu deduzir que algo existe sem eu ter ido lá ver se aquilo realmente existe, sem poder comprovar que aquilo existe, né? E não, o texto não está falando sobre o que pode ou não existir, sobre o que eu posso ou não deduzir sobre a existência de coisas, né? Definitivamente esta também não é uma alternativa que fala sobre o que o texto está abordando. Letra E. Objetividade do conhecimento, de forma alguma. O texto não está trabalhando sobre se tal conhecimento é objetivo ou não. Inclusive, ele é extremamente subjetivo. Ele sente falta de algo que ainda nem aconteceu. Então, o texto ele é um pouco poético, ele é subjetivo. Fala de coisas internas, não fala da objetividade das coisas fora. Ele está tratando de coisas internas, subjetivas do sujeito. Então, a alternativa é, definitivamente, também não fala do que o texto apresenta. Sobre o que é que o texto fala? Olha, este é um problema extremamente tratado, profundamente tratado, extenuamente tratado na filosofia contemporânea, que é o quê? A finitude humana. O que é finito? Aquilo que em algum momento termina, aquilo que não é eterno, não é infinito. Os filósofos da contemporaneidade, principalmente aqueles que estão dentro de uma escola chamada existencialismo, eles tratam de todas as angústias ligadas ao quê? Ao fato de que nós somos finitos. Uma hora a gente vai acabar. Nós somos seres que já nasceram fadados a morrer. Em algum momento, nós somos seres para a morte. Nós não temos certeza de nada sobre o que vai acontecer na vida, a não ser
a não ser o fato inelutável de que em algum momento nós vamos acabar. E nem sabemos como nem quando, mas em algum momento. Isso, não estou falando se existe algo depois, mas isso que nós conhecemos como vida humana em algum momento acaba. Isso é a finitude humana. E é esta a inquietação que move o personagem. Ele está com saudade de algo, ele está vivenciando algo e ele sabe assim, eu nem vou envelhecer, em algum momento eu vou morrer e eu não vou viver isso aqui novamente. E tem sonhos que eu tenho que mesmo que eu realize eles, quando eu realizar eles eu vou querer outros, ou vou querer realizar esse de novo, ou vou querer realizar esse de uma forma diferente. Mas nada disso vai ser possível porque nem chegar a envelhecer eu vou. Por quê? Porque uma hora tudo isso vai acabar. E constatar isso já me deixa sentindo falta de um futuro porque eu não vou conseguir viver esse futuro. Já sinto falta dele agora. Então é essa reflexão que o personagem está sofrendo, está passando ali, está sentindo a angústia desse momento, e é um problema tratado na filosofia contemporânea. Que problema é esse? Finitude humana. O fato de que nós, em algum momento, iremos terminar, findar a existência. Tranquilo, pessoal? Acredito que a questão ficou aí bem esclarecida. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma contestação, falem aí nos comentários, deixem um curtir e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.